Aí, galera, vamos bater um papo hoje? Vamos refletir sobre quais os princípios que devem reger o Estado quando ele vai gerenciar o seu povo, no sentido de administrar as benesses, as vantagens de viver sob o Estado. Porque veja, no momento em que viver sob o Estado não trouxer benesses que justifiquem a vivência, ou melhor, a convivência entre pessoas sob a égide do Estado, quando não valer a pena, acontece o quê? A desobediência civil, a insurgência, o descrédito, em alguns países, inclusive a guerra civil. Por quê? É preciso que as pessoas, pelo menos, creiam que, abre aspas, vale a pena, fecha aspas, viver sob a égide da norma, da regra, das instituições. Portanto, quais os princípios que devem gerir esse Estado? Eu proponho princípios que atentem para o aspecto fraterno, fraternidade, na ideia de que vivemos entre irmãos. O Estado deve compreender que vivemos entre irmãos. Ora, o que eu entendo quando falo irmãos? Aspecto religioso? Evidentemente que não. Somos irmãos porque vivemos no mesmo espaço, somos irmãos porque somos humanos, porque somos racionais e principalmente somos irmãos porque nossas necessidades são iguais. Como assim, Amilcar? Eu digo que nossas necessidades são iguais em princípio, porque todos nós, como irmãos que somos, temos as mesmas necessidades ou muito similares de afeto, mesmas necessidades ou similares de alimentação, de moradia, de sentir-se seguro, não é? De ter uma quantidade variável, mas uma quantidade interessante de prazer, de sentir-se bem convivendo entre as pessoas. É tão parecida, estas necessidades são tão parecidas que somos realmente fraternos, porque somos muito semelhantes entre si. E, portanto, os princípios que deverão reger o Estado são princípios que valorizem esta fraternidade. Isto que temos de similar, essas necessidades mínimas que, ao serem satisfeitas, nos tornam sujeitos mais pacíficos, nos tornam sujeitos mais aptos a agirmos em comunidade. Apostar no inverso, um Estado que aposte naquilo que as pessoas não têm, naquilo que faz que as pessoas sejam diferentes, apostar numa competitividade não cooperativa, um Estado que tente regular aquilo que as pessoas correm atrás e, ao achar, excluem a outra, seria uma aposta não no aspecto fraterno, mas numa aposta quase que na valorização do convívio entre inimigos. Porque se eu tenho, o outro não tem. Para eu chegar lá, o outro não chegará. O Estado que aposta na fraternidade,
o Estado que aposta primeiro naquilo que nós temos de igual, é um Estado que valoriza a convivência harmônica de sujeitos diferentes. Porque se o Estado aposta naquilo que nós temos de igual, se o Estado satisfaz aquilo que nós precisamos, que todos nós precisamos, como eu já disse, segurança, educação, moradia, as pessoas diferentes que convivem comigo nunca serão consideradas competitivas, nunca no sentido de que para elas terem eu não poderei ter. Então, essa ideia de inimigo, essa ideia de que o outro é para mim algo perigoso, ela desaparece. Porque aquilo que nos faz irmãos, aquilo que é mínimo para a nossa subsistência, o Estado está preocupado em dar. Portanto, a competição ela só vai existir num patamar acima. Porque o Estado é fraterno, estimula a fraternidade, estimula a cooperação, não a competição. Esse Estado que tem uma visão, eu vou chamar de um Estado ecológico, porque quer que as pessoas convivam de maneira harmônica, de maneira solidária, de maneira não predatória, ele é um Estado que observa a humanização do humano, observa os direitos humanos do humano, observa a necessidade que as pessoas têm de ter o mínimo. Portanto, os direitos humanos, portanto, tudo aquilo que significa ter o mínimo, o Estado está ali preocupado. Um Estado que cede aos grupos que querem a competição, o Estado que quer satisfazer os interesses de alguns, ele acaba criando, junto com esses alguns, uma paranoia da segurança. Porque se o Estado quer satisfazer alguns e não todos, começa a surgir a ideia do inimigo, que é o que acontece no Brasil de hoje. Se eu quero satisfazer, se o Estado quer satisfazer alguns, esses que não serão satisfeitos, estes serão vistos como aqueles que prejudicam. Estes serão vistos como aqueles que farão a greve, aqueles que serão insubmissos, aqueles que deverão ser submetidos. Se cede ao interesse de alguns e não ao interesse fraterno, significa que é preciso a punição, se pensar a punição, é preciso se pensar um Estado cada vez mais forte para poder se impor, porque não será um Estado fraterno, não será um Estado que busca o que há em comum, mas se ceder ao interesse de alguns, é um Estado que vai se preocupar em manter alguns. Esse Estado que se preocupa com interesses de alguns é um Estado que gera oposição a ele mesmo. É um Estado que vai gerando insatisfação. E quanto mais ele se preocupa em satisfazer o interesse de alguns, quanto mais esses alguns querem manter esse Estado, mais resistência ele vai criando. Percebe? Se não é um Estado fraterno, que busca que todos tenham tudo, pelo menos no seu mínimo, se não é um Estado que se preocupa com os desejos que todas as pessoas têm, se não é um Estado que se preocupa em dar aquilo que todos minimamente precisam, é um Estado que se torna um Estado que cria oposição a ele mesmo. É um Estado opositor às maiorias. Simplesmente porque é um Estado que não se torna fraterno, que não se rege
pelos princípios da dignidade humana, portanto, dignidade de irmãos. E insisto, irmãos, não no sentido religioso, mas o irmão no sentido de que somos realmente iguais, temos os mesmos desejos e as mesmas necessidades básicas. E são esses desejos e necessidades básicas que o Estado deve refletir para que ele possa não ser visto como um Estado opositor, nem seja um Estado que cria oposição, mas sim um Estado preocupado em manter as pessoas vivendo em comunidade e vivendo harmonicamente em comunidade, porque elas têm um mínimo, elas não precisam ter inimigos, elas não precisam lutar pelo mínimo, o mínimo elas têm, e o diferencial, se quiser, ou mais, se busque, mas o mínimo se tem. Portanto, fica aqui o meu apelo à reflexão sobre um Estado que seja fraterno e não um Estado opositor e que produza oposição. Abraço e até a próxima.